Bom, hoje a gente vai para a segunda sessão, né? Unidade 1, sessão 2, que é falando em administração científica, né? A gente vai ver alguns autores que também, estudiosos, que fizeram trabalhos em pesquisa sobre administração, né? E que a gente vem utilizando até hoje, né? Um deles é o Taylor, né? Mas a gente vai conversar um pouco, tá? O que eu queria comentar com vocês, no final da aula passada, eu pedi para vocês responderem uma pergunta, né, que é do livro, né? E, e aí alguns de vocês responderam, e a pergunta era, né, se os profissionais de qualquer área podem assumir atividades gerenciais, reflita sobre quais habilidades você precisa desenvolver para aproveitar oportunidades futuras para assumir cargos de liderança em uma boa empresa para se trabalhar, tá? Então eu trouxe aqui as respostas que vocês deram, né? Então uma primeira, né? Alguém de vocês, a gente não precisa identificar o nome, mas, né, nos trouxe essa fala, né? Acredito que para assumir atividades gerenciais existe um senso de liderança que é saber desenvolver e motivar outra pessoa em sua função. Algumas habilidades como boa comunicação, conhecimento das operações, proatividade, curiosidade e vontade de crescer podem/devem fazer parte desse perfil, né? É bem isso mesmo que vocês falaram, né? Um segundo comentário foi: para assumir uma liderança em uma empresa, acredito que seja necessário uma formação superior, né, na área a ser trabalhada, desenvolver um bom trabalho em uma equipe, ter espírito de liderança e saber delegar atividades dentro da organização. Interessante também, né? Um terceiro comentário foi: se um profissional de uma determinada área pode assumir o comando gerencial de uma empresa, eu precisaria desenvolver um certo conhecimento pelo cargo da companhia no qual estou me candidatando, além de entender o mínimo sobre o que a mesma trabalha. Essa oportunidade seria ótimo para desenvolver outras áreas de conhecimento dentro da própria administração. Tá? Interessante também o comentário, tá? Um outro, quais as habilidades, né? Responsabilidade, comunicação, positividade, confiabilidade, motivação e comprometimento. Interessante também as habilidades, né? E por último, ter ética pessoal e profissional, saber se liderar, motivar e inspirar, saber tomar decisões, ter boas relações e investir em qualificações, né? Então, quer dizer, tudo isso que vocês apontaram é o que é necessário para se assumir uma, uma gerência, uma área de liderança numa empresa, né? Então, todos esses pontos são foi bem o que vocês levantaram, unindo todas as informações que vocês passaram, né? É bem nessa linha. Então, por aqui vocês já começam a ver que por onde vocês precisam começar, o que vocês precisam se desenvolver, né? Quer dizer, cada uma dessas habilidades, será que você tem essa habilidade? Será que você precisa desenvolver, né? Motivação, como que a gente,
Hoje, um profissional, ele precisa muito se automotivar, ele não pode ficar esperando que a empresa o motive, né? Ele tem que se automotivar para levantar cada dia e ir na empresa para trabalhar, fazer seu serviço, tornar a empresa competitiva, tá? Então, tudo isso que vocês apontaram são pontos interessantes e traz uma reflexão para vocês para começar a pensar num futuro para assumir uma gerência de uma empresa, tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Trouxe aqui para vocês uma visão, né, da pontuação. Então, aqui hoje a gente tem duas turmas, né? Turma do primeiro semestre e turma do segundo semestre, né? Então, aqui eu consigo visualizar, eu não coloquei os nomes, né? Mas só para vocês terem uma ideia daquilo que foi falado para o pessoal do primeiro na apresentação do Max, né? Aquela parte de acumular pontos, relembrar para o pessoal do segundo, né? O lado de pontuação, né? Então, quer dizer, quem entregou essa frase ou resposta a esse questionamento, né? Já teve 200 pontos, né? Que eu já lancei aqui, atividade em sala, que é a atividade do professor, né? Mas vocês têm inúmeras outras possibilidades de ganhar ponto. Quer dizer, atividade virtual. Nós já estamos na segunda aula, vocês já teriam possibilidade de ter feito a, a atividade da pré-aula, a atividade da pós-aula e ter ganho ponto aqui na atividade virtual, né? Atividade transversal são aquelas atividades que vão pontuação para todas as disciplinas. Então, é importante que vocês comecem a se preocupar em fazer as atividades e também começar a estudar para adquirir conhecimento da disciplina. Nós estamos, só para posicionar vocês, né, nós estamos há praticamente um mês das provas do primeiro bimestre, né? Então, é importante que vocês comecem a acessar o AVA, comecem a fazer os exercícios para ir estudando. Aquilo que eu sempre falo, né? Eu já falei na aula passada, falo novamente para os alunos que não estavam, né? A prova, eu retiro as questões do AVA. Então, é importante vocês responderem as questões do AVA, responderem. Vocês têm duas oportunidades para responder. Faz uma vez, errou, pega a questão, vai no material, no livro, para tentar ver qual é a resposta certa, para ir entendendo e fixar o conhecimento, tá? Então, dentro das atividades transversais, vocês têm o desafio nota máxima, isso aqui é uma visão do AVA de vocês. Então, se vocês entrarem lá, vocês têm o desafio nota máxima, que é lançado exercícios toda semana. Então, se vocês fizerem esses exercícios, vão acumulando pontos, e esses pontos são acumulados em todas as disciplinas. Então, vocês, se fizer o desafio nota máxima, ele entra aqui, na atividade transversal. E essa atividade transversal aqui é a visão da disciplina Teoria da Administração. Mas todas as disciplinas, quem está no primeiro ano, que está com métodos quantitativos, se vocês fizerem atividade transversal, vai entrar pontuação para métodos quantitativos e também para a teoria da administração e todas as outras suas disciplinas, tá?
Então, vocês têm o desafio nota máxima, tem essa disciplina ED, que também é atividade transversal, ganha ponto para todas as disciplinas. Essas demais são as disciplinas que vocês têm no quadro semestral, tá? Alguma dúvida com relação à pontuação, pessoal? Então, vamos em frente. Outra coisa, né? A nossa disciplina, todas as nossas aulas estão sendo gravadas, né? E depois, vocês dentro do AVA, vocês entram nesse ícone aqui, minhas aulas gravadas, e se vocês tiverem dúvida, vocês podem assistir novamente, ou se perderam uma aula por algum motivo, vocês podem assistir a aula aqui, ela está gravada nesse ícone aqui. Então, todas as aulas, vocês entrando nesse ícone, pela data, vocês conseguem acessar, tá? Alguém já acessou? Conseguiu? Teve dúvida? Estão muito quietinhos, pessoal. Então, vamos seguir em frente. Bom, então, hoje a gente vai abordar a administração científica, a unidade 1, seção 2, tá? Volto a relembrar a importância de vocês lerem, acessarem a pré-aula, para que vocês tenham um pouco de conhecimento daquilo que a gente vai falar na aula, tá? E também uma possibilidade de vocês compartilharem com a gente aquilo que vocês entenderam da pré-aula e tudo mais, para deixar a aula mais dinâmica, para eu não ficar falando e sozinho, sem uma troca com vocês, tá? Então, é bastante importante esse lado. A disciplina, ela é bastante teórica, por isso que é importante que vocês vejam com antecedência a pré-aula, não precisa ser no dia da aula, pode ser final de semana, quando vocês tiverem tempo, mas deem uma olhada antes da aula, né? Na próxima aula nós vamos estar na sessão 1.3, deem uma olhada para que vocês possam absorver um pouco do conteúdo da aula, tá? E aí, quando a gente vem para a sala, vocês podem até ter dúvidas ou algum questionamento ou ajudar cooperando com alguma informação, tá? Bom, o que a gente tem inicialmente, né? A gente tem o que precisa saber de imediato, né? É que esses conceitos que vão ser apresentados, eles têm extrema importância e no período que eles surgiram até os dias atuais, né? Então, eles trouxeram soluções de eficiência produtiva para a indústria. Então, o que é soluções de eficiência produtivas para a indústria? Na aula passada, a gente falou que as pessoas saíam do campo, né? Tornaram-se artesãos, né? Trabalhavam nas suas casas e, num determinado momento, os proprietários que tinham capital começaram a montar indústrias, né? Agora, as pessoas que trabalhavam, elas não tinham experiência de indústria, então elas faziam, cada uma fazia da sua forma, produzia da sua forma, e a importância de você ter uma eficiência produtiva, né? Quer dizer, existem hoje nas indústrias, existem diversos estudos, para quê? Para que você tenha uma produtividade, né? Então, se você pegar um exemplo de
de uma dona de casa que resolve fazer coxinha para vender para as pessoas, né? Se ela fizer uma coxinha uma a uma, né? Então, ela vai, monta uma coxinha, ela pega... qual que é o processo de fazer a coxinha? Faz a massa, né? E depois coloca o recheio e tudo mais. Se ela fizer uma a uma, e se ela fizer várias de uma vez, se você fizer várias de uma vez, você vai ter uma eficiência produtiva. Então, é isso que começou a se trazer quando as pessoas começaram a trabalhar na indústria, né? E aí, isso começou a ser feito através da teoria da administração e foi evoluída nos Estados Unidos, pois foi lá que surgiram vários estudos de teorias administrativas em razão do potencial industrial e da cultura empreendedora, né? Além de dispor dos recursos produtivos que tinham em abundância, né? Então, quer dizer, o que os donos de empresas começaram a ver? A gente produz um determinado produto numa certa velocidade, o ideal é que a gente produza muito mais. Se a gente produzir muito mais, a nossa empresa será mais lucrativa. E a partir daí foi que começaram a surgir as diversas teorias da administração e a sua evolução, né? Aí, como eu falei, né, um dos estudiosos foi o Taylor, né, o engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, né? Então, ele trabalhou em indústria desde os 18 anos, e aí ele já observava os problemas ocasionados pelos trabalhadores que ele considerava preguiçosos em relação e as relações ruins entre eles e o gerente, né? Quer dizer, os trabalhadores não tinham aquele pique para trabalhar e tinham muito atritos com os gerentes. Depois que ele se formou engenheiro, ele obteve o título de mestre e ganhou renome pela sua genialidade. Pois o que ele fez? Ele patenteou diversas invenções suas voltadas para a melhoria da produtividade, né? Ele trabalhou em diversas indústrias, cumprindo desde a atividade de mecânico na manufatura, como de engenharia e gerência também. Nesse período, ele desenvolveu o sistema de administração de tarefas. Então, o que é isso, né? Administração de tarefas, assim, você tem que fazer uma determinada atividade, você vai criar um determinado produto, cada pessoa faz sempre a mesma coisa. Então, o que a gente tem hoje na indústria automobilística? Então, você tem lá o automóvel andando pelas esteiras e tem aquilo, a pessoa que é responsável pelo estufamento do carro. Então, ela faz isso em todos os carros, né? Aí você tem a pessoa que é responsável por instalar o farol. Ela faz só isso. Então, é bem nessa linha que ele está falando, né? Administração de tarefas. Cada pessoa se faz sempre a mesma coisa, ela acaba fazendo bem e começa a pegar uma certa agilidade, tá? Então, o que ele ele tornou-se um especialista em sistematizar a administração no chão de fábrica, né? O chão de fábrica é bem onde está a indústria, está a fabricação, as máquinas de fabricação, né? E a partir de 1893, com 37 anos, ele passou a atuar como consultor renomado, né, das indústrias. Ele fez toda ele criou o sistema de administração de tarefas, ele começou a trabalhar como consultor, desenvolvendo isso em várias indústrias, né? Em 1901, ele decidiu dedicar-se exclusivamente a divulgar suas ideias. E em 1910, foi criada a Sociedade para a Promoção de Administração Científica, que se tornou a Sociedade Taylor, em 1915,
no mesmo ano em que ele faleceu aos 59 anos, né? Então, quer dizer, ele faleceu muito novo, né? Mas mesmo assim ele conseguiu criar todo esse sistema de administração de tarefas, tá? No início, a principal preocupação do Taylor era da questão dos salários como meio motivacional para o aumento da produtividade. Então, ele tinha a ideia, né, que a parte salarial era aquilo que motivava, né? Em seguida, ele dedicou-se a estudar o método de trabalho, né? Foi aí que ele fez a separação por tarefas. Então, para Taylor, os interesses dos operários eram iguais e todos seriam motivados por salários medidos por produtividade. Também defendia o departamento de planejamento para estudar e propor aprimoramentos operacionais, dando início à ideia de separação de quem pensa e de quem faz. Quer dizer, aí ele já começou a identificar as pessoas que faziam trabalhos operacionais, trabalhos automáticos que não precisavam pensar, né? E das pessoas que eram pessoas que poderiam pensar e criar novas rotinas, que poderiam gerenciar um grupo de pessoas. Então, ele começou a identificar isso nas pessoas que trabalhavam, né? Taylor ele contou também teve a ajuda do Henry Gantt, que foi o braço direito e desenvolveu vários estudos na área de controle de produção, de seleção e treinamento de trabalhadores, né? Então, eles trabalharam junto e o Gantt ele desenvolveu alguns estudos para fazer todo o acompanhamento do processo, né? O Gantt ele foi a pessoa que desenvolveu o gráfico de Gantt, né? Então, hoje, a gente tem diversos softwares que trabalham com gerenciamento de projeto, né? Pode ser que num futuro vocês venham a trabalhar com gerenciamento de projeto e vocês vão utilizar algum software que trabalhe com o gráfico de Gantt, né? Então, aqui é só uma demonstração um dos softwares que trabalham com gráfico de Gantt, é o software da Microsoft, chamado Microsoft Project, né? Então, quem tem interesse em trabalhar na área de projetos, né? E na área de projetos envolve inovação, envolve melhorias de processos dentro das empresas, e hoje existe uma carência de profissionais nessa linha, né? Se vocês olharem os anúncios de emprego, vocês vão ver analista de processos, gerente de processos, gerente de projetos. Então, essa técnica que o Gantt desenvolveu, ele está bem representado aqui por o software, né? Então, ele nessa coluna da esquerda coloca todas as atividades necessárias para ter o projeto, né? Então, proteção mecânica, armadura, são coisas que precisam ser desenvolvidas. E essa linha azul, né, para cada uma das atividades, mostra quanto tempo é necessário, né? Então, às vezes, você precisa terminar uma determinada atividade, uma determinada tarefa para começar outra, né? Professor, Então, oi, pode falar. isso aí é tipo um PERT CPM? É isso mesmo. É nessa linha, perto CPM. Só que você está trazendo isso, o PERT CPM, você vai fazer isso dentro da indústria, né? Então,
por exemplo, você vai fazer você vai montar um carro. Vamos pegar o exemplo do carro, né? Quando você vai fazer o PERT CPM do carro, né? E aí o tempo de cada montagem, né? Então, por exemplo, o cara que vai montar a roda, né? Ele não pode montar a roda antes do chassi estar no lugar certo, né? Então, aí são essas colocações, mas é isso mesmo que você comentou. Mas É que eu vim do Senai, aí lá no Senai a gente aprendeu a mesma coisa, só que na linha do perto CPM, sabe? mas é isso mesmo. Agora, o que eu quero mais apresentar para vocês é quem o PER-CPM se baseou onde? Nos estudos do Gantt, tá? Então, esse o ponto. Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma ideia, mas o PERT-CPM também é bem nessa linha que você está comentando, tá? Mas só foi possível, por exemplo, ter o software da Microsoft Project. Só foi possível ter o PERT-CPM. Só foi possível ter esse gerenciamento baseado nos estudos do Gantt, tá? Legal, obrigado aí pela cooperação. E aí ele vai, você tem exemplos, aí você tem as datas, você tem quanto tempo de duração, você pode montar gráficos, né, para ver como que fica. Se vocês tiverem curiosidade, né, existe esse link, né, e eu acho interessante vocês darem uma olhada para começar a se aproximar. Isso faz parte do planejamento, né? E planejamento faz parte da vida do administrador, né? Esse link aqui, ele traz um trabalho que é possível fazer no Excel, não precisa comprar um Microsoft Project para fazer um planejamento, né? E é interessante como um conhecimento para vocês, para futuras atividades, tanto na faculdade como também profissionais, tá? Então, tem esse link como uma dica para vocês acessarem, são os gráficos de Gantt e são criados pelo Excel, tá? Você pode criar dentro do Excel. Falando nisso, né? Quem de vocês não domina o Excel a fundo, criação de gráficos, criação de planilhas, tenham em mente o aprendizado de Excel, porque ele é uma ferramenta que vai ser muito útil para o administrador e com certeza vai ser pedida, exigida para quando vocês forem fazer entrevista, né? Ah, você conhece Excel? O que você faz Excel? Então, existem diversos aulas no YouTube, diversas dicas no YouTube. Quem não conhecer bem, dê uma olhadinha para também começar a aprender a usar o Excel, tá? Tá? E aqui, esse link que traz esse artigo, né? Esse link traz esse artigo falando de como usar o gráfico de Gantt no Excel. É uma das funcionalidades, tá? Quem está lá no métodos quantitativos, a gente vai ver o Excel usando para a parte de estatística, histograma e tudo mais, tá? Bom, continuando com os estudos de Taylor, né? Eles eram voltados para o aumento de produtividade, como a gente já falou, né? Por meio de procedimentos científicos. Então, o que se imaginava esses estudos dele? O que ele queria buscar? Ele queria buscar a redução de desperdício de tempo, né? De material e também estudo de movimentos e pagamento de salários melhores e felicidade para os funcionários, né? Então, o desperdício do tempo faz com que
a empresa ou quem está pagando tenha uma redução da produtividade, ganhe menos dinheiro, né? Se é possível fazer uma determinada peça em 10 minutos, se você gasta 30 minutos, você está desperdiçando o tempo do seu profissional que está fazendo o lado operacional, tá? Bom, aqui a gente tem uma visão de como que o Taylor, né, desenvolveu o trabalho dele, né? Então, na primeira fase, né, o que ele fazia, né? Ataque ao problema dos salários, quer dizer, ele na primeira fase do desenho dos estudos dele, ele começou a entender que os salários é que eram os fatores motivacionais para as pessoas, né? Na opinião de vocês hoje, vocês acham que o salário é um fator que motiva? Se a pessoa tiver um salário mais alto, ela vai ficar motivada para trabalhar? Não, depende muito do caso, eu acho. Eu não ouvi. Depende muito do caso, eu acho. Né? Porque, por exemplo, tem gente que trabalha porque precisa para sustentar a família. E gente que já é um pouco mais. Tem aquelas pessoas que são movidas a desafio, sabe? É. E tipo, tô numa empresa, tô acomodado, tô ganhando bem, mas eu quero um desafio maior, eu quero ter um desafio na minha carreira para conseguir crescer profissionalmente, essas coisas. Esse é um fator mesmo. Quer dizer, muitas pessoas acreditam que o salário é um fator motivacional e a gente acaba vendo várias pessoas de recursos humanos falando atualmente, né? A pessoa está desmotivada lá, como você falou, a pessoa está acomodada, você dá um salário maior para ela, ela se anima, né? Mas dali um mês, 2 meses, aquele valor adicional já incorpora no custo dela, ela já volta a se desanimar de novo, né? Então é bem isso que você comentou, né? Aí o outro ponto é o estudo sistemático do tempo, né? Ele fez esse lado, né, de ver o tempo padrão, né? E aí ele começou a desenvolver técnicas, né, para que pudesse fazer esse estudo do tempo, né? A outro ponto, né, é a definição dos tempos padrão. Quer dizer, esse é um ponto importantíssimo. Quer dizer, ele começou a acompanhar cada atividade, né? E aí ele começou a definir, bom, para fazer, por exemplo, essa engrenagem demora meia hora. Então, definindo o tempo padrão, os funcionários que começassem a trabalhar, os operários que começassem a trabalhar, tinham que trabalhar dentro daquele tempo padrão. Se ele não conseguisse trabalhar dentro daquele tempo, ele ia ou precisar ser treinado ou ser demitido, coisa do tipo, né? Mas essa definição do tempo padrão é importante para que você possa avaliar a qualidade do trabalho do profissional, né? E o outro, sistema de administração de tarefas, né? E aí você começa a dividir as tarefas, cada pessoa faz uma determinada tarefa e aí ele vai conseguir fazer aquilo com mais agilidade, porque ele só vai fazer aquilo, né?
O estudo dele teve a segunda fase, né? A segunda fase foi a ampliação do escopo da tarefa para a administração, quer dizer, ele começou a identificar quais as pessoas que tinham só o perfil operacional e quais aqueles que tinham perfil administrativo. Então, ele já começou a separar as pessoas, né? Outro ponto foi definição de princípios da administração do trabalho, quer dizer, criando processos, criando regras, né? E aí ele fez esse lado da segunda fase. A terceira fase foi a consolidação dos princípios, né? Então, ele começou a documentar, né? E aí criar esses princípios, essas regras, para que fossem seguidas, né? O outro ponto foi a proposição da divisão de autoridade e responsabilidade dentro da empresa. Quer dizer, não pode todo mundo fazer tudo, todo mundo faz o que bem entende. Então, a partir do momento, ele criou essas regras. Olha, essa pessoa vai ser a pessoa que vai ditar as normas, né? Essa pessoa, ela, mesmo que é do lado operacional, ela tem responsabilidade de fazer determinada peça nesse tempo, né? E entregar essa peça, a parte pronta da peça, para outra pessoa que vai dar continuidade. Então, para não ficar todo mundo faz tudo, né? Aquele famoso ditado que todo mundo faz tudo e ninguém faz nada, né? E aí, distinção entre técnicas e princípios. Então, começou-se a estudar técnicas para melhorar processos, técnicas para melhorar a forma de fazer determinadas peças, formas de trabalhar, de comunicação entre as pessoas que faziam parte de todo um processo de produção. Então, essas foram fases que o Taylor criou, né? E muitas vezes são seguidas até hoje, né? Quer dizer, divisão de autoridade, né? Quem de vocês trabalha sabe que existe dentro da empresa uma divisão de autoridade, né? Então você tem lá o presidente, você tem os diretores, você tem os gerentes, e mesmo os gerentes, né? Você tem um gerente de cada área. Então você pega um gerente de recursos humanos, você tem um gerente financeiro, você tem um gerente de TI, tecnologia de informação. Cada um é responsável pela sua área, mas não pode atuar na área do outro, né? Então, essa divisão de autoridade e responsabilidade, a gente traz até hoje, né? E o lado de você ter a definição de tempos padrão e tudo mais, isso é aplicado até hoje na indústria, né? Você, quando você vai fazer uma determinada atividade, ou qualquer empresa, que você pega uma empresa, por exemplo, de cosméticos, né? Uma empresa que faz shampoo, né? Então, você tem a definição do tempo para cada fase da produção, né? Então, você tem lá, olha, vai pegar um produto químico e vai misturar com outro produto. Quanto tempo demora isso? Para quê? Para que você tenha o tempo total da produção do shampoo, por exemplo, né? Então aí entra dentro daquilo que você falou sobre o PERT CPM. Então você tem cada etapa e você tem e tudo isso tem que ser de acordo com aquilo que você definiu o tempo. Então, hoje você tem pessoas que estudam como melhorar o tempo de determinada produção. Quer dizer, às vezes você precisa fazer
um rearranjo dentro da fábrica, trazer máquinas próximas umas das outras, que uma depende da outra para fazer a determinada parte da produção. Para quê? Para agilizar o processo. Tá? Então, todos esses estudos do Taylor, muitos deles são utilizados até hoje na administração, né? Na administração de produção, na administração da empresa mesmo, né? De processos ou de autoridades. Tá? Então, agora complementando, né? Na primeira fase, a principal preocupação do Taylor era o problema de salário, pois os modelos praticados por dia ou por peça reduziam conforme a produtividade aumentasse muito. Então, não conseguiam estimular os trabalhadores a trabalharem mais. Então, Taylor analisou cientificamente o problema, buscando conhecer com precisão em quanto tempo um trabalhador era capaz de realizar uma tarefa padrão, né? Então, é o lado do tempo. Ele também propôs que o pagamento por peça não fosse reduzido conforme aumentasse muito a produtividade. E ainda propôs a seleção de trabalhadores adequados aos padrões estabelecidos pela análise científica e que o pagamento, que fez o pagamento e o incentivo, né? Quer dizer, começou, de alguma forma, a selecionar aqueles profissionais que tinham alta produtividade e os que não tinham eram demitidos, né? Esse estudo possibilitou à administração controlar os aspectos de produção e criar um trabalho padronizado. Esse é o grande lado, né, de você padronizar o trabalho, não é cada um faz do seu jeito, né, por meio da racionalização dos movimentos. Quer dizer, a partir do momento que você cria um padrão, as pessoas conseguem fazer os produtos todos na mesma forma. Então, esse lado do trabalho padronizado, ele é usado muito atualmente, né, nos sistemas de qualidade. Então, por que você tem os produtos, eles saem todos iguais? Por quê? Você tem um trabalho padronizado. Quer dizer, o que é o trabalho padronizado? Ele vem desde a compra da matéria-prima, ele vai do lado de você usar equipamentos que são iguais. Não adianta você fazer, não, eu vou fazer um produto nessa máquina mais antiga, eu vou fazer o produto nessa máquina mais nova, com certeza não vai ser um trabalho padronizado. E aí você não vai ter um produto final com qualidade, né? Então, o trabalho padronizado é você fazer tudo igual e o sistema de qualidade, e aí o que a gente fala muito, as empresas que têm alta qualidade, é isso, né? As empresas têm essa preocupação do trabalho padronizado, e vem lá dos estudos do Taylor, foi evoluindo até chegar nos dias de hoje, tá? Na segunda fase, o Taylor, o que ele faz? Ele muda o foco do problema dos salários para o aprimoramento dos métodos do trabalho. Os resultados dos seus estudos científicos facilitaram a criação do homem médio e o homem de primeira classe. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, quem era que tinha uma maior produtividade era chamado de homem de primeira classe. De forma que esse último era beneficiado por incentivos salariais atraentes para motivá-lo a produzir seu máximo sem desperdício de tempo. Foi nessa fase que foram desenvolvidos os princípios da administração científica e também o conceito de padronização de ferramentas. Quer dizer, foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Você precisa ter uma padronização de ferramentas para que você tenha uma padronização de resultado, né? Padronização de ferramentas, equipamentos, sequenciamento e programação de operações e estudo de movimentos. Quer dizer, você tem que fazer tudo padronizado, tudo igual, para que você tenha o mesmo resultado. Tá?
Então, aqui é o desenho os princípios da administração científica do Taylor, né? Então, ele tinha o princípio da administração científica, está ligado à seleção e treinamento de pessoal, quer dizer, isso traz até nossos dias, né? Salários altos e custos baixos de produção, tá? Quer dizer, você beneficiava os funcionários, se aumentava salários e com isso você tinha um ótimo resultado para custos baixos de produção. Identificação da melhor maneira de executar as tarefas. Então, esse é um ponto, e hoje a gente vê no dia a dia nas indústrias, né? E você vê os engenheiros de produção, engenheiros de processos, eles trabalham em cima disso, quer dizer, eles trabalham muito para estudar, verificar qual que é a melhor forma de executar a tarefa. Então, existem inúmeros programas de estudos, né, que os engenheiros de processos e de produção trabalham para fazer com que as empresas ou as indústrias sejam mais rentáveis, né? E a cooperação entre administração e trabalhadores, quer dizer, você precisa ter o pessoal administrativo, né, interligado com os trabalhadores, e aí hoje a gente vê todo esse lado sistêmico que existe nas empresas, né? Você tem o pessoal da administração, você está falando do pessoal de vendas, o pessoal de finanças, tem que estar bem interligado com o pessoal de produção, para quê? Para comunicar, principalmente o pessoal de marketing, de vendas, com o pessoal de operação, para falar aquilo que está sendo vendido, aquilo que está sendo comercializado, o que possivelmente pode ter tido problema na operação ou na qualidade do produto, sempre ter essa conversa. Então, hoje as empresas criaram um grupo de trabalho baseado nesses estudos, né, que envolve reuniões periódicas com o pessoal da administração, e aí a administração envolve área comercial, área financeira, área contábil, área de compras, junto com a equipe de produção. Para quê? Para todos estarem falando a mesma língua, para todos estarem administrando o mesmo problema e todos trabalhando em conjunto ou cooperação, você vai ter ótimos resultados. Tá? Então, aqui vem todos os princípios, tudo que a gente conhece hoje, vem lá do Taylor, dos estudos do Taylor. Tá? Então, aí um resumo, né? No livro a gente tem esse assimile, né? Então, os princípios da administração científica são seleção e treinamento de pessoal, salários altos e custos baixos, identificação da melhor maneira de executar tarefa e cooperação entre administração e trabalhadores. Né? Olha que perguntinha boa para a prova, hein? Hã? O que vocês acham? Não é a pergunta boa para a prova? Quais são os princípios da administração científica? O que você acha, Matheus? Calma lá, professor. É só tirar foto e guardar, né? Essa aqui pode ser que caia, né? Vamos lá. Bom, por ocasião da terceira fase, por volta de 1991, que Taylor publicou sua principal obra, né? Princípios da Administração Científica, e sistematizando seus conceitos, né? E aí, qual o primeiro conceito? Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho para substituir o velho método empírico. Então, você tem um método que funcionava, mas você pode sempre melhorar. É o que ele está falando aqui, né?
selecionar cientificamente, depois treinar, instruir e desenvolver o trabalhador que no passado escolhia seu próprio trabalho e treinava o melhor que podia, né? Então, sempre pensando cientificamente. Então, a gente não tem esse lado de falar o achômetro, né? Então, é sempre em cima de avaliação, sempre em cima de estudo científico, vários testes, né? Você vai criar testes para ver como que se comporta determinado processo, né? E claro, depois que você desenvolveu um processo cientificamente baseado em estudos, baseado em avaliações, aí você vai pelo lado de treinar e instruir o trabalhador para que ele siga esse novo método, né? Cooperar sinceramente com os trabalhadores, de modo a garantir que o trabalho seja feito de acordo com os princípios da ciência que foi desenvolvida, né? Então, a cooperação, e hoje a gente traz para os nossos dias, né? Essa é uma habilidade que os profissionais precisam ter, né? Você pode não concordar com um determinado método que está sendo utilizado na empresa, mas a cooperação, a participação faz parte de uma habilidade que é muito avaliada pelos gestores, pelo pessoal de recursos humanos. Então, aquela pessoa que, não, isso não vai funcionar, não vou nem começar a fazer porque não vai funcionar. Então, esse é um ponto que ele é mal visto perante as organizações, né? Então, essa cooperação tem que fazer parte de de uma habilidade como profissional do futuro, tá? E a quarta, existe uma divisão quase igual de trabalho e de responsabilidade entre a administração e os trabalhadores. A administração é capaz de responsabilizar-se por atividades que os trabalhadores não têm habilidades gerenciais, tá? E antes, quase todo o trabalho e a maior parte da responsabilidade recaíam sobre a mão de obra. Então, é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Quer dizer, a responsabilidade do bom resultado da empresa tanto faz parte do pessoal de administração como dos trabalhadores. Hoje as empresas, elas dos trabalhadores operacionais, né? Então, hoje as empresas divulgam, né, que, por exemplo, todo o funcionário, todo o colaborador, ele também tem que ser um vendedor, né? Então, imagine se você está trabalhando numa empresa e você fala mal da empresa que você trabalha. O que vai acontecer? Você está jogando contra, né? Então, a responsabilidade, tanto da administração, você vê alguma coisa errada, hoje a gente vê muita coisa na internet, então, de repente você está numa rede social, você vê alguém numa rede social criticando a sua empresa. Qual que é o seu papel? A empresa que você trabalha, que é o seu ganha-pão e tudo mais. Qual que é o seu papel? Pegar essa crítica e passar para os órgãos competentes, passar para as áreas que estudam isso, para quê? Para que se tome uma atitude para melhorar a imagem da empresa. Então, nós somos responsáveis, se a gente está no lado da administração, nós somos responsáveis também, junto com os trabalhadores operacionais, pelo bom rendimento da empresa. Então, todas as áreas têm que trabalhar em conjunto. Então, não é só aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que produz. Não, o pessoal da operação produziu determinado produto com defeito, né? Vamos todos nos responsabilizar por isso. Vamos ver qual que é a melhor forma de resolver determinado problema. Então, esses são os estudos, né, os princípios
da obra, né, da Princípios da Administração Científica, que o Taylor apontou, né? Vamos ver se... Vou passar um pequeno vídeo, né, do Cortella, né? E ele fala um pouco do Taylor aí. Vamos ver se vai o som para vocês, tá? Vou começar a passar, se não estiver passando o som, vocês me avisam. Acho que não tá passando, não. Não começou pra mim, não. Não está indo o som para vocês? Pra mim, não. Só para Karen, pessoal? Pra mim tá com som, senhor. Tá com som, né? Pra mim também. Você Pra não mim quer também sair? tá com som. Você não Pra quer mim sair? tem. Você não quer sair e voltar, Karen? Pode ser alguma coisa. Eu vou sair e entrar de novo na Tá, eu sala. vou esperar um pouquinho, vamos lá.
Então, quer dizer, aqui nessa fala do Cortella, né, a gente tem uma visão, né, do lado, e ele comenta bem esse lado da parte de tecnologia, né, que muda um pouco a forma de trabalho, né? Então, quer dizer, a gente está vendo hoje, e aí até dá para associar com o que a gente vê hoje, né? O lado do home office, né? Quer dizer, você tinha o lado de todo mundo trabalhando no escritório, né? E aí existia uma padronização de mesa, padronização de computadores e tudo mais, e padronização de ambiente. E hoje a gente tem, com o advento da tecnologia e o home office, a gente tem situações diferentes, né? Então, tem pessoas trabalhando em casa com uma internet mais lenta, já não tem. Às vezes a pessoa trabalha, não tem lugar para trabalhar, não tem um quarto, um escritório dentro da casa próprio para trabalhar, a pessoa trabalha na mesa da cozinha, na mesa da sala. Então, é bem isso o que o Cortella fala, né? Então, são coisas que estão acontecendo, mas também que você não pode descartar tudo o que os estudos que o Taylor fez, né? Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem. Legal. Aí foi entrando o Ford na jogada, né? Em 1914, o Henry Ford ele implantou a linha de montagem móvel e mecanizada, na qual o operário ficava no lugar e a parte que estava sendo montada movia até ele, né? Então, aquilo que a gente tem hoje na nossa indústria automobilística, né? O Ford fez isso em 1914, né? Aumentando espantosamente a produtividade. E está falando de uma ideia até hoje presente nas fábricas de todo mundo, né? Bom, entretanto, como geralmente acontece com mudanças profundas, a administração científica ela sofreu várias críticas apresentadas, né, que vocês devem ter visto na web aula, né? E aqui no livro pede para se fazer uma revisão. A crítica da administração científica ela reflete sobre esta, né? Desumanização do trabalho e visão mecanicista, né? Quer dizer, a pessoa começa a trabalhar, faz sempre o mesmo trabalho, né? E isso acaba criando uma desmotivação, né? De forma que o trabalhador é considerado uma peça em um modelo de homem econômico, incentivado somente por ganhos salariais. Quer dizer, você faz mecanicamente sempre o mesmo trabalho, né? E aí qualquer pessoa vai se desmotivando, né? Essa é uma das críticas apontadas para a administração científica. Então, aí no livro, traz algumas situações para a gente, né? É claro que, baseado nessas situações, é difícil a gente ter uma visão geral. Mas vamos discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essas situações que vão complementar um pouquinho dessa teoria que a gente viu até agora, né? Então, ó, o senhor Francisco é proprietário de uma indústria de sacos para embalar e estocar grãos em uma cidade do interior. O negócio começou pequeno e, com as habilidades empreendedoras e a experiência do Sr. Francisco, hoje a empresa contrata 80 pessoas, sendo 60 na produção, que se revezam em turnos,
Aí ele fala, né, considerando a simplicidade das etapas de produção dos sacos, corte, costura, lavagem e dobra, seus funcionários são quase sempre sem experiência prévia e com pouca instrução. Quer dizer, aqui ele mostra que é um trabalho braçal, mesmo que não exige nenhum lado intelectual para se fazer isso, né? É um trabalho de rotina, na parte sempre, sempre na mesma linha, né? Então, o senhor Francisco acredita que a produtividade aumenta se seus operários estiverem motivados e felizes. Então, ele paga um salário fixo, que é um salário mínimo oficial, e ainda paga por produção para todos que superarem metas que são revistas mensalmente. Afinal, cada vez que alguém vai embora, ele precisa recrutar, selecionar, treinar os novatos, causando diminuição no ritmo da produção. Claro, você tem lá as pessoas que estão acostumadas, a produção é super rápida. Entre uma pessoa nova, vai cair o ritmo da produção. Apesar disso, seus melhores empregados estão indo embora. Quer dizer, você tem um salário, você tem ganho de produção em produtividade, né? E ele está com muita dificuldade para conseguir substitutos do mesmo nível, dedicados, fortes e rápidos, tá? Então, quer dizer, os melhores estão indo embora. Tá? O que está acontecendo para os empregados não desejarem mais ficar na empresa, considerando que o senhor Francisco é tão preocupado com o seu pessoal? O que vocês acham? Dá para ter uma ideia? Se vocês estivessem nessa situação de fazer sempre o mesmo trabalho, sempre da mesma forma, vocês estariam contentes? Vocês Eu acho que é não... porque o professor não tinha um plano, né? Boa noite, eu cheguei depois, professor, porque eu tive médico, mas eu acompanhei Tudo bem? bem. Eu acredito que é justamente por não ter, talvez, um possível plano de carreira, sabe? Não ter um objetivo ou uma novidade. Caiu na rotina, a pessoa se sentiu estagnada e ela realmente mudou, porque ela precisava de uma mudança. E a mudança... Esse pode ser mesmo um fator, né? Quer dizer, a gente não tem, por uma página de descritivo, né? É bem difícil a gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo, mas essa pode ser sim uma causa, né? Quer dizer, a pessoa se desmotiva, mesmo o que a gente comentou durante a aula, você não estava aqui, mas muitas vezes o salário só acaba não trazendo uma motivação. A pessoa quer um plano de carreira, quer subir, quer mudar, quer fazer outras atividades e tudo mais, né? Então, essa pode ser uma causa, né? Com certeza. Eu também E acho, aí, professor, que o salário não é suficiente. desculpa, não entendi. Eu também acho que o salário não é o suficiente para motivar Não é alguém a fazer a suficiente. mesma coisa todos os dias. É isso mesmo. E aí, lá no livro traz a avaliação, né? Bem, como você pode perceber, a empresa do Sr. Francisco é gerenciada com base nos princípios da administração científica, que mesmo hoje em dia são bastante adequados para a linha de produção, como a empresa de embalagem. Mas todo o trabalho torna-se mecanizado e desinteressante, porque os trabalhadores trazem todos os dias as mesmas tarefas, sem um horizonte de mudança. O ganho por produtividade exige muito esforço, né? Esse é um ponto, né? Quer dizer, para você ganhar mais dinheiro, você tem que trabalhar bastante, né? Pois as metas são muito altas e sobem mais toda vez que superam os números. Então, eles acreditam que o ganho não vale esforço. Então, essa muito provavelmente é a causa da mudança das pessoas, né? Vamos ver uma outra situação, né? Então, eu volto a falar.
os casos são colocados, né? Mas isso não quer dizer que, não, está dentro do caso. Isso aqui é uma coisa assim para a gente imaginar, porque o detalhamento é pouco, né? Você é um consultor de renome pela capacidade de encontrar soluções eficientes para seus clientes. Por recomendação do Sr. John, uma importante empresa norte-americana o convidou para uma possível consultoria. Na primeira visita, você ouviu atentamente o Sr. Clark expor o problema, confiando no fato de que você poderia ajudá-lo. O Sr. Clark é diretor industrial da empresa e está bastante preocupado com a mudança do comportamento dos milhares de operários da empresa, né? Ele se dedicou a organizar o setor industrial conforme as técnicas administrativas mais modernas. A seleção dos trabalhadores é feita com base em critérios científicos e os contratados passam por um treinamento sistematizado para se adaptarem a trabalhar isolados em suas funções, sem que haja interferência com outros operários. Quanto ao incentivo financeiro, a empresa tem um ótimo programa salarial por produção e mantém um ambiente de trabalho bem cuidado. Também o ritmo de trabalho é definido com base em estudos científicos. Entretanto, apesar de todo o cuidado modernizado, o absenteísmo é falta, né? E a rotatividade são altos, quer dizer, o pessoal falta muito e o pessoal pede demissão, né? São altos. Quem permanece empregado está se envolvendo cada vez mais com movimentos sindicais e não reconhece tudo de bom que é oferecido pela empresa, tá? O Sr. Clark afirma que não entende que até mesmo o governo parece defender um tal estado do bem-estar social e a criação de leis assistenciais, garantia dos direitos dos sindicatos, que surgem em cada vez mais número, e até mesmo as leis trabalhistas para garantir os valores dos salários e uma assistência para o caso de desemprego. Quer dizer, o governo auxilia bastante, é o que ele está falando aqui, né? Sua missão aqui é descobrir as principais razões que estão dificultando a motivação para o trabalho e fidelização dos trabalhos na empresa dirigida pelo Sr. Clark, né? Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa que gostaria de falar? Será que pode ser o mesmo motivo? Então, Eu acho que é o mesmo motivo do exemplo anterior. é bem provável, né? A solução que você procura para apresentar aos seus clientes começa na questão das mudanças do trabalho no início da produção fabril, o que ocasionou várias situações novas que os donos de fábricas ainda não sabiam solucionar. Quer dizer, aquilo que a gente comentou na aula passada, né? Quer dizer, o pessoal era artesão, né? Fazia o trabalho da forma que bem entendia, né? E os donos da empresa, aquele que tinha dinheiro, achava que era só largar que a coisa funcionava, né? E aí ele vai falar mais, né? Analisando o relato do Sr. Clark, você pode identificar que ele pratica os princípios da administração científica e que somente é capaz de enxergar a situação olhando para dentro da empresa, já que acredita que seus empregados deveriam ser gratos por todo o esforço em mantê-los motivados e felizes, né? Naquele contexto, a maioria dos gerentes era assim mesmo. Ford, inclusive, quase levou seu negócio à bancarrota, né? Bancarrota é falência, porque não conseguia enxergar os concorrentes
ao contrário, eu ensinava a todos como montar uma linha de produção móvel, né? Quer dizer, esse lado, né, que o empresário acha que pagando um bom salário, o profissional vai estar feliz, ou que o profissional estando empregado, ele vai estar feliz, utilizando essa linha da administração científica. A gente vê isso muito em quem trabalha em empresa familiar, né? Se algum de vocês trabalha em empresa familiar, vocês vão enxergar isso aqui nos dias de hoje, né? Quer dizer, o dono da empresa, o superintendente da empresa, ele enxerga que você deveria estar agradecendo todo dia por estar empregado, né? E eu tenho uma experiência que eu trabalhei na Salcisne, e a Salcisne é empresa familiar, então é assim, a empresa não dava benefício, você não tinha plano de saúde, você não tinha ticket restaurante, você não tinha nada, e eles falavam que você tinha que dar graças a Deus por estar empregado. Então é bem esse lado da administração científica. Você trabalha, você ganha o seu salário, você tem que estar feliz, né? Então, muitas vezes, as empresas de hoje as grandes organizações, né, a gente tem as áreas de gestão de pessoas, né, e aí eles até trabalham um pouco mais, gestão de pessoas por competências, né? Então, as áreas de gestão de pessoas olham cada colaborador como sendo um colaborador único. Quer dizer, a empresa ela tem uma lista de benefícios, né? E você pode escolher quais os benefícios te interessam. Não é uma linha assim, olha, eu vou, por exemplo, pagar academia para todos os funcionários. Não, para mim não interessa academia. Eu gostaria que a empresa me pagasse uma pós-graduação. Então, as empresas grandes que se preocupam nessa linha de gestão de pessoas por competência, elas enxergam cada profissional, cada colaborador como um colaborador único. E aí, o que o Lohan falou, né, o lado de você ter um crescimento, vai ver se aquele colaborador tem interesse em crescer, se ele tem interesse, às vezes a empresa é grande, se ele tem interesse em trabalhar em outro país. Eu trabalhei numa empresa petroquímica chamada Cabot, né? E ela fazia isso. Olha, tem uma vaga no Canadá. Você tem interesse? Pegava a empresa, fazia tudo para que você fosse. Então, se não tinha vaga, você nas avaliações que você tinha, no feedback que você tinha com o seu superior, você falava, olha, se um dia surgir uma oportunidade para trabalhar na fábrica da Itália, eu tenho interesse. E aí o pessoal deixava, na primeira oportunidade que aparecer, te ofereciam. Então, eu tenho colegas que trabalham na Itália, tenho colegas que trabalham no Canadá, tenho colegas brasileiros que trabalham na Colômbia, né? Por quê? Porque a empresa fez todo esse lado de avaliação das pessoas. E quando foi a época, né? E aí mesmo esse lado de benefício, né? E eu falei na época que eu queria fazer uma pós-graduação. Eles na época não tinha ainda benefício como pós-graduação. Numa reunião de diretoria lá, eles lançaram o programa de pós-graduação e eu fiz pós-graduação pela empresa. Então, quer dizer, esse é um lado que motiva muito. Eu fiquei 10 anos na empresa, né? E eu só saí porque a empresa centralizou todo o processo nos Estados Unidos. E aí a minha área não existia mais no Brasil, não tinha oportunidade para
para ir para fora, então eu saí, mas é a empresa que você se motiva a trabalhar, né? Então esse lado um pouco daquilo que o Cortella comentou no vídeo, né? E aquilo que a gente vê são situações que as empresas precisam, utilizam um lado daquilo que o Taylor desenvolveu, mas também precisa adaptar a modernidade à realidade, tá? Ele comenta ainda complementando, né? Outro aspecto é a preocupação com os salários, assim como ocorreu com Taylor, Ford também se dedicou a essa questão. Ele multiplicou os salários dos seus empregados, pois acreditava que todos deveriam ter condições de comprar o carro que produzia. Olha que interessante, né? Voltando ao problema, é necessário dar uma olhada nos acontecimentos sociais daquele momento, porque, dentre os principais decorrências da prática da administração científica, o desinteresse pelo trabalho era bastante frequente, né? Quer dizer, sempre voltando ao lado de trabalhar mecanicamente, né? E aquilo que eu falei também na aula passada, o filme dos tempos, né? Os tempos modernos, é interessante vocês verem e fazer essa associação que se faz aqui com essas primeiras teorias que a gente está vendo, tá? Quem tiver, pegue um tempinho aí no final de semana, tem no YouTube, deem uma olhada nesse filme, tá? Também muitos empresários permitiam que os operários trabalhassem em condições desumanas. Aqui, então, vai o lado pior ainda, né? Quer dizer, nem um lado para manter bem os operários, né? É o que ele fala aqui, condições desumanas, pois todos eram medidos por cima, eram comparados com o melhor trabalhador de todos, quer dizer, o melhor era mais valorizado, né? E os outros não tinham nada, né? Além disso, abusavam das questões de salário, jornada de trabalho, sem falar de supervisores linha dura, que eram colocados para controlar o trabalho e impedir que alguém fizesse corpo mole, né? Então, aqui um lado para guardar, né? No início, a principal preocupação de ter era a questão de salários como meio motivacional para o aumento da produtividade. Em seguida, dedicou-se a estudar o método de trabalho. Para Taylor, os interesses dos operários eram iguais e todos seriam motivados por salários medidos de produtividade, aquilo que a gente comentou agora há pouco. Os interesses dos operários não são os mesmos. Tem alguns profissionais que querem ficar naquele lado fazendo a mesma coisa. E tem profissionais que querem crescer, ter oportunidades e tudo mais. Então, você não pode tratar todos os profissionais da mesma forma. Também defendia o departamento de planejamento para estudar e propor aprimoramentos operacionais, dando a ideia da separação de quem pensa e de quem faz. Então, isso aqui são todos os pensamentos do Taylor, e é interessante a gente saber esses pensamentos e fazer uma associação com os dias de hoje, tá? Mais uma dica para lembrar, né? Embora muito criticada, a administração científica trouxe imensa contribuição às teorias da administração, tanto que é praticada até hoje. Também as ideias de Ford influenciaram modelos produtivos atuais, formam o pilar dessas novas propostas. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bem, né? Então, a gente está praticamente encerrando o nosso bate-papo hoje, né? Então, como atividade do professor, tá? Eu vou pedir para que vocês respondam nesse link, nesse questionário, né? Quais foram os 2 pontos mais importantes que foram
apresentados na aula de hoje, que foram discutidos. Então, vocês entram no link, né? Como fizeram a semana passada, né? Para aquela ideia de como que seria o papel gerencial, né? Como que você se posicionaria, né? E para hoje, eu gostaria que vocês refletissem sobre a aula. Eu vou depois, como eu comentei, lá no AVA tem a aula, né? Tem a gravação da aula, e também eu vou publicar lá no AVA esses slides, né? Então dá para vocês revisarem, refletirem e respondam dentro desse formulário. Tem uma questão, a última é a questão, né? Daí vocês fala lá, responda a questão do professor, a questão do professor essa daqui, né? Para você, quais os 2 pontos mais importantes apresentados na aula de hoje, tá? Algum comentário, alguma observação? Tudo tranquilo? Só relembrando para quem entrou depois, né? A gente já tá na segunda aula, né? E é importante que vocês comecem a fazer as atividades do AVA, né? Tanto as atividades da disciplina, como as atividades complementares, desafio nota máxima, atividade ED, para acumular ponto, né? Não deixem acumular assunto, né? As nossas provas, a semana de prova vai ser na semana de 9 de abril, então a gente está praticamente um mês, a gente vai ter mais 4 aulas para ter as provas, então não deixem acumular, não guardem para estudar, para rever os assuntos próximo da aula, para fazer as atividades, acumulem pontos, é aquele negócio, a nossa disciplina é avaliação continuada, então façam um pouquinho de atividade toda semana. Se fizer um pouquinho toda semana, vai ficar tranquilo. Agora, se acumular para perto da prova, vai ser um mês e meio, vai ser um volume grande de exercícios que vocês vão fazer, vão ter que estudar. Eu sempre comento, as questões da prova são tiradas do AVA, então, vocês fazendo as atividades com cuidado, vocês vão tranquilamente bem na prova, tá? Então, se vocês não têm nenhum questionamento,